Eu comecei a ficar tão deprimida, que um dia eu entrei no banheiro do fórum e chorei, 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 e resolvi que eu não ia voltar mais. Só que eu estava no quarto ano, eu estava já pagando Caramba! a formatura. E aquilo foi uma dor muito grande, e foi a minha irmã que tomou a dianteira, nós somos muito amigas, Aham. e a minha irmã tomou a dianteira e falou para os meus pais, né? Porque meu pai tinha se formado em direito, e ele tinha um sonho de me ver formada, porque ele teve que Gente, assumir os que negócios do pai. coragem! Que Ele coragem! teve Olha. que assumir os negócios do pai e não pôde advogar. Mas ele era formado em direito, e a dor dele era não Aham, poder trabalhar com direito, aham. porque ele foi ser comerciante, porque o pai adoeceu. Mas ele terminou, se formou, e nem o diploma ele foi buscar por causa da dor que ele tinha. Sim. E eu queria, claro, eu queria fazer justiça, eu queria fazer o bem, promover o bem comum, mas acima de tudo eu também queria realizar meu pai. E Uhum. aí a gente quebrou com isso. Meu pai ficou sem se falar, sem falar comigo durante um tempinho, quando eu iniciei a Caramba. faculdade de letras. Mas por que que eu iniciei a faculdade de letras? A minha irmã conversou com meus pais e disse, né, vocês não estão vendo a Aline triste pra caramba, ela não é desse jeito. E aí os meus pais passaram a olhar para aquilo, tiveram a escuta, né? Hum, Ela teve a escuta, levou a eles, e aí eles puderam fazer a escuta deles. E no meio de tudo isso, a minha avó tinha deixado a vida inteira, assim, eu fui formada leitora pela minha avó, que só estudou até o quinto ano que hoje. lindo, né? Ela era uma leitora, assim, Sim. voraz. E a Aham, minha avó lia a vida inteira o Pequeno Príncipe para os aham. netos. E eu era a neta mais agarrada com ela, porque era mais velha, os outros eram muito pequenos. E eu lembrei que ela amava esse livro. Quando eu me vi em depressão, ali chorando no fórum, eu cheguei a casa, abri a gaveta. Minha avó tinha falecido quando eu tinha 13 anos, ela teve câncer. Uhum. Peguei aquele livro e tive uma surpresa que eu acho que é só o invisível que nos atravessa que explica. A minha avó tinha deixado todas as metáforas do livro marcadas a lápis, para Uhum. poder, provavelmente, né, se lembrar que aquilo era importante para depois falar para os netos, mas ela não teve esse tempo. Uhum. Quando eu vi aquilo tudo sublinhado, né, preciso ser uma larva, não, é preciso passar pelo caminho das larvas para ser uma borboleta. Quando eu abri aquilo, que eu vi tudo marcado, a primeira página que abriu foi a rosa, com os espinhos dela numa redoma, e ela dizendo para o príncipe que ela não precisava daquela redoma porque ela tinha espinhos. E Aham. aquele texto falou comigo, fez biblioterapia ali comigo, aconteceu comigo naquela Sim. hora. E aí eu Aham. falei, se a palavra, eu lembro que eu pensei, se a palavra é capaz de trazer a minha avó de volta, né? E me fazer um bem, eu quero trabalhar, já que eu quero promover o bem através da justiça, então eu vou promover o bem através da palavra. Uhum. E isso eu sinto que é realmente a minha missão. Eu Que legal. sempre, em tudo que eu faço, quando eu vejo, eu estou envolvida com alguma coisa relacionada à arte, cultura, literatura, porque tudo isso, as aulas, né, que até hoje eu dou aula online por um Uhum. aplicativo, dou aula para Aham. alunos do Brasil todo, com aulas Sim. preparatórias e tal, pessoas que pararam de estudar há muitos anos. Então, eu brinco assim, eu saí da escola para voltar como voluntária para a escola, levando os livros, a biblioterapia, que hoje eu faço também, e para poder fazer a educação do jeito que eu acredito, É de uma ensinando forma e mais aprendendo. autônoma, né, Aline? De É, uma forma... E era assim, eu imagino você fazendo direito, terminando já, quase se formando, a coragem que você teve de frustrar também é, seus pais, principalmente seu pai, né? Eu imagino a dificuldade dele entender isso, até porque ele é, também não conseguiu se realizar quando era a vez dele. Ele queria se realizar através de você e você se sentiu um pouco devedora, né? Com a bastante. responsabilidade de realizar o teu pai, né? Através de Bastante. você, né?
Então, muito mesmo. isso é complicado, e eu encontro muito os adolescentes que eu oriento, assim, e assim, às vezes vem pessoas, né, em minha experiência como professora universitária também, né, do aluno está fazendo, já está terminando o curso, não gosta, mas se sente obrigado a terminar porque já cursou há 4 anos, 5 anos, e como assim eu vou Exato. deixar tudo isso para lá? Mas a pessoa não avalia que vai passar a vida inteira trabalhando com algo que não gosta, né? Eu fiz um trabalho com um menino que ele terminou economia na PUC, foi na PUC, claro, a PUC é caríssima, né? Ele terminou É. economia, a família com toda a expectativa em cima dele, e ele entrou em uma depressão tão profunda que a mãe dele me procurou e falou: Olha, fulano está com esse tipo de problema, não é? Mas o pai, é interessante, o pai não queria que ele abandonasse. Não, agora você termina, você termina. Ele terminou. Ele terminou e a mãe me procurou um ano depois porque ele não conseguia ficar no emprego. Fui fazer estágio, ele não Sim. conseguia. Estava muito, muito deprimido mesmo, né? Acaba, Aline, que o rapaz era um artista. O rapaz, ele era músico, ele tinha muito Oh, talento oh, e estava sufocando tudo isso. Mas quantas pessoas frustradas a gente encontra por aí, né, que não tiveram sim. coragem e aí vão trabalhar pelo salário apenas. É, Eu digo apenas porque, claro que é bom a gente ter um ótimo salário, mas eu acho que a gente deve lutar para ter um ótimo salário fazendo o que a gente gosta. E eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a possibilidade de você fazer aquilo tão bem que você vai ser muito bem remunerado é muito grande. E assim, sim. é uma coisa que eu gosto muito de falar para os jovens, né? Os jovens que às vezes ficam tão fascinados com uma vida boa, com um carro bom, né? Com viagens internacionais, com essas coisas. Tudo isso é muito bom, mas eu acho que não vale a pena você ficar o dia inteiro numa repartição pública, no emprego assim, que você não vai ser feliz, né? Sim. Um dia pesado que custa passar, né? E você torcendo para chegar ao happy hour, né? Gente, o happy hour pode ser todos os dias, né? Exatamente. Durante o nosso trabalho, né? Assim, aí assim, é um apelo que eu costumo fazer, né? Para os jovens pensarem nisso e fazer alguma coisa apaixonante, né? Alguma coisa que a pessoa Sim. goste muito e que sinta prazer. Ter prazer no nosso trabalho é a melhor coisa, né, do mundo. Eu percebo que o prazer no teu trabalho foi importante. Tanto você ter Sim. coragem, novinha, né, se confrontar lá com seus pais e deixar uma faculdade de direito. Poderia ser uma advogada renomada hoje, né? Mas não. Não creio. Mas, Nil, você tocou numa coisa que eu acho tão importante, quando você diz que os jovens às vezes se deslumbram, né, Uhum, com trabalhos fáceis. Eu vejo muito isso na biblioterapia, quando a gente pergunta, né, o que você já pensou em fazer, do que você gosta, e alguns dizem assim, eu quero dinheiro, eu quero ser influencer, eu quero ser blogueira, eu quero. uhum, Nada contra, são profissões novas que surgiram justamente pela nossa necessidade de uhum, aprender, né, com a tela. Minha pós-graduação em literatura infanto-juvenil foi online, na Cândido sim. Mendes, na pós-graduação da Cíntia Barreto. Tive professores maravilhosos, mas como Uhum. nós estávamos na pandemia, esse curso que era presencial passou a ser online. Então, dá para aprender muita coisa na internet, sem dúvida. Mas me preocupa porque, assim, nós já vimos, inclusive, blogueiros e influencers dizendo que estavam atravessando depressão, né? Recentemente, eu acho que foi, me corrija se eu estiver errado, Felipe Neto, Eu não que sei se disse, não sei se o Felipe Neto está depressivo por conta disso, mas tem a questão da tecnologia, Aline. sim, ele O dizia isso nos celular, conselhos não dele, né? é? A Eu, obrigação de é. gravar, ele já falou sobre isso, o Spartacus, esse eu tenho Uhum. certeza, o Spartacus
que, né, hoje está na GNT, mas ele começou no Instagram. Eu, inclusive, o seguia, um rapaz jovem que fala de filosofia, análise literária, ele é incrível. A partir de Uhum. músicas, ele faz essas Aham. análises sociais. O Spartacus teve uma depressão, ele gravou um vídeo rasgando um roteiro dizendo isso aqui é libertador. Hoje eu não quero Sim, fazer, né? é Hoje não, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer outras coisas, eu vou estudar, mas exatamente, é o que a gente precisa. O equilíbrio é fundamental. é, É claro que a gente precisa. Isso aqui também é meu material de trabalho. Olha, eu sim, o trabalho meu aqui. também está aqui, ó. É, é um instrumento de trabalho, né? Meu marido não entende muito isso, não. Não sei se o seu entende. O meu é mais afastado das redes sociais do que eu, por conta do meu trabalho estar em 3 perfis diferentes. Aham, Mas ele já me chamou atenção, por exemplo, na hora do almoço, ao responder alguém, espera, almoça, depois aham, você aham. responde. É, Ele já me então. corrigiu, né? Exatamente. Nesse Quem sentido. não tem essa rotina que a gente tem de trabalhar online, de dar aula online, enfim, Sim, isso que a gente está fazendo é um trabalho e é online, né? exato. Estamos aqui. Quem não vive isso não entende, né? A necessidade de estar ocupada com um celular. Mas é estressante para a gente. Então, a gente precisa ter outras coisas para respirar. A gente precisa. Com Antes certeza. da nossa conversa, depois do almoço, eu fui fazer uma caminhada. Tem uma trilha aqui Sim, muito bonita. Eu fui lá, meia horinha, vou lá e volto. Porque a gente isso. precisa de natureza, a gente precisa desse contato para nos reequilibrarmos, né? Porque Com certeza, ó. senão ninguém aguenta. Casa é cheia de É, plantinhas. exato, mas é sabedoria você poder É, fazer, administrar isso. É o meu material de trabalho, é o meu instrumento de trabalho, mas tem uma vida sim. que acontece lá fora também, porque se a gente, senão a gente vive só no mundo digital e não é Isso aí. saudável. A gente tem uma vida que acontece aqui fora, e na medida em que você está muito aqui, tem um universo imenso aqui. Estou aqui porque o meu celular está aqui. Tem um universo imenso aqui, mas tem um outro super interessante aqui também. E aí você precisa estar nos dois mundos. É a nossa realidade, né? Com certeza, Nil, com toda certeza. Concordo com você em tudo. E justamente foi nesse viés que veio a biblioterapia, né? Foi Uhum, a hora, porque uma coisa que eu quero dizer para os jovens também é que essa busca envolve conhecimento. Eu sempre achei que não estava pronta e estudando mais alguma coisa. Eu sei que você também é assim. E uma coisa que eu sempre falo para a nova geração, já ouvi algumas pessoas dizendo assim: no Brasil existe muita corrupção, então para que eu vou estudar, professora, né? Se o uhum, que importa não é o que eu sei. Eu digo para ele: olha, nada paga você fechar seus olhinhos e poder dormir tranquilamente na sua cama, né? Poder oferecer o seu trabalho honesto. E uhum, quando você recebe aquele dinheiro honesto, isso é uma felicidade muito grande dentro da uhum. gente, que o dinheiro sujo nunca vai te trazer. Porque o dinheiro Sim. sujo te traz preocupação, você sabe que a qualquer momento alguém que se sentiu lesado vai atrás de você para tirar satisfações, isso quando não acontecem coisas piores, né? Uhum, Então, na biblioterapia, eu consegui justamente voltar para a escola como voluntária e realizar a biblioterapia em uma casa de cultura com mulheres com mais de 40 anos, e assim eu consegui somar tudo que eu já tinha aprendido, né, na pós-graduação de literatura infantil e juvenil, no canal de contação de história, porque a contação de história e a biblioterapia são complementares, uhum, na troca com as pessoas, na saboaria, porque o artesanato traz uma calma muito necessária para realizar a biblioterapia e realizar a escuta, a escrita da Márcia, né, que justamente faz a gente aguçar a observação da vida, o mergulho e a reflexão através do texto. Então, tudo isso acabou se somando na biblioterapia. aham, Então, nada que a gente faz, eu acho que é em vão. Nenhuma dor,
nenhuma dificuldade, todos os aprendizados, assim, as pedras do nosso caminho, eu gosto de Uhum. pensar sempre que elas são a indicação do caminho, né? Sim, Se você sim, coloca sim. uma pedra, outra pedra, o que que você vai poder fazer? Caminhar sobre elas. Né? Acho que Aham, ok. vem daí aquela ideia, né, de tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho Uhum. tinha uma pedra, né? Exato. Agora, essa questão é uma questão de valores também, não é? O jovem que fala que não adianta estudar, é uma questão de valores, é uma questão assim que Sim, os pais precisam ficar atentos, né, com seus muito. filhos, né, no sentido de formar seus filhos também, Sim, ensinando valores nobres, porque aí ele vai entrar naquele esquema de trabalhar em qualquer coisa pelo dinheiro, eu vou fazer isso pelo dinheiro. Aí tem aquele preconceito contra o dinheiro, contra o pobre do dinheiro. Não é isso, ele não é o mal exato. necessário. O dinheiro é uma coisa boa, mas tem que ser ganho com honestidade, né? Através de algo nobre para a pessoa que faz, para quem recebe, enfim, tem que dar um lugar de honra para o dinheiro nas nossas vidas também, né? Aline, o que eu Claro. estou percebendo é que a gente precisa de um parte 2. Uma entrevista porque você não falou dos seus projetos, né? Eu Sim, gostaria muito que você falasse dos seus projetos, dos projetos que não são seus, mas nos quais você se envolve para as pessoas conhecerem, né? Principalmente as pessoas aqui da região serrana, né? Que vão poder usufruir pessoalmente disso tudo, né? Mas a sim. gente vai marcar depois um Aline parte Aham. 2, ok? E assim, eu queria que você, se você não tiver nada para falar agora, assim, de pronto, tem? Tem mais algum recadinho? Tem? Não, eu só ia dizer que aqui na cidade nós temos dois lugares maravilhosos que, assim, tem uma efervescência cultural muito grande, que é a Livraria Uhum. Macondo, que Sim. fica ali na Rua da Igreja Matriz, aqui em Nova Friburgo, né? E temos também na Rua Monsenhor Teixeira, número 12, se eu não me engano. E Uhum. temos na Avenida Galdino do Vale, número 9, a Babel, que também é uma casa de cultura. Então, Uhum. Friburgo tem dois espaços físicos. Tem a Sim. FLINF, a Feira Uhum. Literária de Nova Friburgo, né? E eu acho que a gente tem que agradecer e ocupar esses espaços diversos que somos, né, com Sim. profissões diferentes, cores de pele diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes. Nós temos que somar nesses lugares, nos encontrar, ocupar, para que a gente possa produzir cultura como um todo Aham. e para todos. Com Né? certeza. Mas eu estou para convidar a Drica da Macondo, né? Ah, Para bater um sim, papo aqui sim, também, né? sim. E a Macondo é o seguinte, é no subsolo. Então a gente às Exa- vezes passa por ali e nem vê que tem uma livraria bacana ali, É aconchegante, né? Que tem sempre maravilhosa. alguma coisa acontecendo, alguma coisa interessante, alguma conversa interessante ali, né? Mas é Sobre os isso. meus projetos, eu só queria dizer que eu também estou no Instituto Edith Blanc, na Uhum, diretoria cultural, junto com mais 15 sócios fundadores do Instituto, e ele é um instituto para abraçar a arte, Instituto Edith Blanc, em homenagem a Edith Blanc, pintora, né, e que fez mais de 190 retratos, fez exposições no Brasil, dividiu águas porque queria pintar a dor dos compatriotas franceses, né, a uhum, época da resistência francesa. E essa é o intuito do Instituto, trazer pessoas que são resistência na cultura, na literatura, na arte de todo tipo e colocar essas pessoas para realizarem workshops e instrumentalizar outras pessoas que desejam também fazer arte e uhum. cultura. Muito bom. Eu queria que você mostrasse novamente o Caloca e que você dissesse aonde as pessoas podem comprar. Você pode? Sim, o Aí? Caloca hoje está à venda diretamente com a autora, né? Você pode, através dos meus perfis, pense ao contrário, que é o perfil da biblioterapia, ou histórias muito ao contrário, arroba histórias muito ao contrário, ou arroba pense ao contrário pelo direct, e encomendar o livro, eu envio pelo correio, ou pode comprar pela Amazon também.
Ele está sim. disponível pela Amazon, é só procurar Caloca e o Clube dos Meninos. E aí Uhum. você encontra na Amazon esse link bem rapidinho. Beleza, legal. Eu vou depois colocar aqui no rodapé todas as informações das suas redes sociais, tá? Na hora da Ah, edição, isso vai obrigada. ser feito, tá? A gente combina, você manda para mim direitinho, que aí eu mando inserir. Tá bom, Sim, Aline? sim. Tá, tem uma última palavra para as pessoas que estão nos assistindo? Acho que a última palavra, Nil, é que a gente possa sempre acreditar na nossa busca, olhar as pedras como um caminho, que nem sempre é o mesmo caminho, e nunca desistir daquilo que a gente deseja realizar, principalmente se for em comum. Que eu acho que todos nós fomos convidados na pandemia a um propósito, né? E Sim. sem ignorar que o dinheiro é necessário, que muitas vezes a gente, quando fala aqui de condições de trabalho, está falando de uma bolha, onde se pode fazer essa escolha, mas que em toda profissão, seja ela qual for, você pode dar o melhor de si para você e para o outro, e isso é possível de ser realizado no dia a dia, sim. Existem Uhum. muitos livros na biblioterapia que falam dessas coisas simples. Um deles é A Felicidade de Laila, e que é da Maria Dessa Tillier. Depois eu passo o nome direitinho para você, mas é um Ah, nome bem forte. E Maria Radessa Tillier. E ele fala o tempo todo, Laila cita as coisas que a fazem feliz. E nenhuma dessas coisas custa nada. São coisas do uhum. dia a dia. Então, o meu recado para as Coisas pessoas é simples, coisas coisas simples. simples, né? Busque nas coisas simples O aquilo que te realiza. essencial, e o essencial é simples, não é? Agora, a gente estava dia desses conversando sobre uma questão que eu queria que você falasse também, sobre essa Uhum, questão da pandemia, não é? Você uhum. acha que houve só uma mudança operacional e estratégica das pessoas de se acomodar, de se adaptarem a uma realidade nova? Foi só uma coisa mais operacional e estratégica? Ou você acha que houve uma mudança de valores, uma mudança interior nas pessoas também por conta da pandemia, porque era uma coisa que a gente apostava muito no início. Olha, depois dessa pandemia as pessoas não serão mais as mesmas. Como é que você avalia isso? Olha, Nil, eu acho que, vou até me repetir, eu acho que foi feito um convite para que a gente pense que a sociedade, no velho molde, não funciona. Não adianta, tem uma frase da Djamila Ribeiro que eu acho que espelha muito isso, quando ela diz assim, no manual antirracista, quando ela diz não adianta lutar contra o machismo se eu não luto contra o racismo. Eu estou alimentando a mesma estrutura, né? Sim. Eu acho que o convite nós temos que pensar em conjunto, nós temos que pensar no bem comum. E pode parecer que eu estou falando de uma forma poliana, né? Só pensando no otimismo. Não, eu também tenho Aham. raiva, mau humor, eu também olho o dia chuvoso e digo, chuva de novo. Eu caio nessas Aham. besteiras, sim. Eu erro muito o tempo todo, né? Só que, para mim, hoje, o que eu todos os dias posso errar, mas é o que eu vou pensar no dia seguinte, é como eu posso fazer para que esse trabalho gere uma rede, né? Uma rede onde várias pessoas consigam ir agregando outras pessoas e a gente possa, em conjunto, modificar a nossa realidade, que pode ser do bairro, pode ser da cidade toda, pode ser do mundo, né? Quantas pessoas já modificaram o mundo? Mandela, Martin Luther King, né? Para citar alguns. A própria Djamila Ribeiro está mudando muito a Uhum. questão social, falando, né, do racismo estrutural, do machismo estrutural também. Mas eu acho que o convite que foi feito não dá para continuar igual. Então, se você não quer compactuar com uma coisa, seja o que for, que você possa mudar de atitude. Eu acho que já não dá mais para mudar só de pensamento. Eu acho que o nosso convite agora é a ação. Eu vou te dar um exemplo. Uhum.
hoje nas redes sociais. Eu acabei de mandar uma mensagem para uma pessoa, me explica isso, pelo amor de Deus. Os donos da reserva Cauiá, onde eu já fui contar a história, uma reserva linda ali na entrada de Muri, aqui em Nova Uhum. Friburgo, eles já faziam um trabalho ecológico muito bacana de receber as crianças para um dia ao ar livre, fazer, semear, né, várias coisas, lançar sementes mesmo no solo e semear vários alimentos e tal, fazer a planta, plantar esses alimentos. Só que hoje eu vi uma postagem deles dizendo que há um consórcio aqui na cidade, absolutamente novo, que propõe a coleta do lixo orgânico, vai vendo, a Uhum. coleta do lixo orgânico, a compostagem desse lixo, a transformação desse lixo em adubo e biofertilizantes Uhum. orgânicos, e em troca você recebe uma cesta de alimento, dos alimentos que Olha, são produzidos com esses biofertilizantes. Eu achei absolutamente caramba, fantástico, porque é fantástico. sobre o que a gente está falando aqui. Como Sim. fazer, o que fazer, né? E são coisas que são possíveis, claro, Uhum. cada um no seu nicho. Olha o trabalho Uhum. que você está realizando também, de encorajar outras pessoas com o seu trabalho, com a história, para falar da contação de história, né? O meu Uhum. canal de contação de história tem histórias diferentes, de culturas diferentes, por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar da tradição oral, que já nos ensina que a diversidade é necessária, que Sim. uma cultura não explica a sabedoria do Uhum. mundo, e sim Uhum. as múltiplas culturas, cada uma com a sua própria sabedoria. Então, eu Certo. acho que nós, em diferentes espaços, estamos transformando as coisas. Esses dias também eu vi uma outra postagem no Instagram dizendo que já há uma orientação vocacional de trabalhos éticos. Uhum. E eu acho que foi isso que a pandemia fez. Sim. Aí você vai me dizer, de repente, assim, já ouvi de tantas pessoas e entendo esse ponto de vista. Ai, Aline, mas tanta gente se sentiu raivosa, está raivosa, mas já havia alguma coisa dentro dessa pessoa que a levava para esse Sim, lugar. sim. Uhum. Mas as pessoas que estavam em busca de um sentido, Uhum. muitas delas se encorajaram, mudaram de profissão, mudaram de Aham. área, mudaram o seu jeito de produzir. Tem uma sorveteria que está fazendo no Rio de Janeiro, quando eu digo está fazendo lá na pandemia, as casquinhas são feitas de um material biodegradável, né? Então você Uhum. come sorvete, come a embalagem de sorvete também. Isso já não é nem tão novo, eles já estão Não. transformando as ideias dos pratos, né? E os Uhum. talheres, que também são comestíveis, os canudos. Uhum. Eu acho que é por aí, eu acho que tem uma sabedoria indígena, né? Em que a gente percebe Ai, nas os índios são nossas fantásticos. Eu fico tão emocionada de vê-los nesse contexto agora participando. Ai, eu fico tão emocionada, é tão lindo. participando mesmo, porque já há Uhum. editoras, né, onde os indígenas publicam, e eles Uhum. publicam em português e na língua daquela tribo, né, daquela região, e isso é muito importante, É. modifica muita coisa, porque é Uhum. uma escuta que nós não temos, e não tínhamos e não temos, né? Uhum. Ainda, por exemplo, se comemora vestido de indígena, ainda se comemora, né, o É. dia do indígena, Sim, quando na verdade estereótipo, né? Uhum. os estereótipos, eu acho que eles têm que ser trocados através da literatura. Então, Uhum. acho que esse convite surgiu como um todo. Se você olhar Uhum. para a literatura infanto-juvenil, durante a pandemia, mais de Uhum. 12 editoras independentes surgiram. E o Sim. curioso é perceber que essas editoras estão produzindo pautas sociais, né? Aham. Livros, eu tenho aqui na minha mão os da biblioterapia, que são encantadores. O Laço, por exemplo, né, da Mônica Martins e da Sandra Ronca, é um livro sobre a perda. Uhum. E essa é uma editora independente, a MoMA, né? Sim. Tem aqui a Garrafa e a Rolha, da Margarete Amaral, que já não é tão novo, mas é sobre Aham, eu relações conheço. tóxicas, É. opressão, né? Aham.
Tem A Raiva, da Blandina Franco, que é um livro de uma autora com mais de 30 livros publicados, premiadas, mas premiada ela e o marido, Carlos Lolo, que é sobre a raiva. Se você Uhum. olhar as ilustrações, parece o Twitter na semana das eleições, É. né? Então, assim, muitas propostas em diferentes profissões de pessoas que trabalhavam em editoras muito grandes e que ganhavam muito mais dinheiro, mas em um Uhum. momento da vida pararam, não, eu quero ganhar menos, mas eu quero fazer uma coisa Sim, na é qual eu uma, acredito muito, é uma né? opção interessante, né? O fato Eu é que acho que é quase um convite. as pessoas usaram muita, tiveram muita criatividade, né, para É, pegar aquele momento e transformar e fazer. Surgiram muitas coisas diferentes. Eu acho, assim, teve perdas, né? Mais de claro, 700 mil pessoas, irreparáveis. né? Assim, mas a gente não vai ficar chorando eternamente, né? Sim, Eu acho que você precisa fazer alguma coisa em cima das coisas trágicas que estão acontecendo. As pessoas não podiam sair, então vamos fazer alguma coisa aqui online. Nossa, nunca ninguém estudou tanto, nunca ninguém fez tantos cursos, e eu nunca trabalhei tanto também, nunca estudei é tanto verdade. nesse período, né? E assim, o leque se abre, a gente tem mil coisas para fazer. Eu acho muito interessante. Agora a gente tem essa alternativa, né? Da coisa híbrida, né? De fazer Isso. trabalhos, não é? Eu acabei de inaugurar um espaço presencial. Mas Olha desde que eu vim, só, estou no espaço que presencial. bacana. Desde que eu vim para o Parabéns. Rio, obrigada. Desde que eu vim para o Rio, do Rio para cá, né, fazer 7 anos em dezembro, os meus atendimentos, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, mas eram, assim, 90% online, né? Agora, Uhum. isso já vai mudar um pouco, né? Fica Sim, híbrido sim. mesmo, É são mais híbrido. recursos que a gente tem, né? Mas, enfim, você acha que o saldo foi positivo no que se refere a questão das pessoas melhorarem e buscar criatividade, buscar coisas mais interessantes, né, para Sim. todos. Eu acho que até, Nil, se a gente for olhar para o panorama das eleições, elas mostram isso. Independente de ideologia política, as pessoas foram votar, né? Uhum. Eu ouvi de muita gente que fiscalizou as mesas de votação, né? Muitos amigos que trabalham em escolas, e as escolas normalmente são colégios eleitorais, muitos amigos dizendo: nossa, eu vi pessoas cadeirantes indo votar, Uhum. eu vi pessoas com as mais diferentes enfermidades dizendo: não, eu faço questão. Então, acho que foi um exercício de cidadania que a Uhum. gente não via antes. Uhum. E acho que isso já é uma transformação, é a esperança que Uhum. cada um tinha, não importa que convicção política, mas as pessoas tinham esperança, senão elas não teriam ido votar, né? Esperança, responsabilidade e esse senso de Cidadania. pertencimento também, né? Sim, Essa sim, pátria é minha, eu vou fazer alguma coisa por essa exatamente, pátria que eu amo, né? exatamente. Independente de tendências políticas mesmo, né? Mas Independente. todas foram. Muito bom. Sim. Aline, eu vou dividir em parte A e parte B. Com certeza eu vou dividir, mas tá tudo bem, né? Acho que foi legal. A gente sabia que ia render muito a nossa conversa, né? Chama outra vez para a gente conversar sobre outras questões, sobre novos projetos, enfim. Tá bom? Foi um prazer enorme ter você Foi um prazer aqui, muito imenso, Nil. bom, tá? Vamos tomar nosso café. Vamos, vamos sim. Lá para semana que vem a gente vai marcar esse café Vamos mesmo. sim. Tá bom? Um Beijo. beijo. Muito Tchau. obrigada, tá? Eu que Tchau. agradeço, estou honrada. E parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz. É tanta coisa. Eu Imagina. estou assim querendo conhecer tudo. Eu também quero muito conhecer o seu trabalho e se eu tiver a oportunidade também fazer, passar pelo processo que a Marisa passou, que ela, nossa, ela disse que é incrível. Enneagrama. Tá bom. Um beijo. Beijo.